Cara, mais um vídeo aleatório, mas é um assunto que passou na minha cabeça várias vezes em outros momentos e acho que eu vou fazer um compilado legal das ideias convergendo nesse assunto aqui, que é o fato de que as pessoas elas criam uma fantasia delas mesmas, da versão delas do passado, especialmente infância e adolescência. E, e isso ficou bem evidente porque eu peguei eu tava conversando com um amigo aqui, sobre coisas da infância, da adolescência. De alguma forma, eu acabei chegando falando do assunto de bullying na escola. E aí fui pesquisar com alguns colegas de escola por onde eles andavam e cheguei num cidadão aqui que foi de longe o cara que mais me infernizou na época do colégio. Ele me infernizava por motivo algum. E basicamente o Valentão, ele não precisa de um motivo para infernizar. Ele só precisa de alguém que ele perceba que é mais fraco que ele. Não necessariamente, não só fisicamente, mas também, ah, assim, de saber se defender, né? Porque o bullying dele acabou bem rápido, assim, mas eu conto essa história depois. É, o que aconteceu é o seguinte, fui lá ver o que ele anda fazendo, o que ele anda fazendo da vida, e aí eu encontrei uma postagem do cidadão ali. Provavelmente ele não escreveu isso, mas se ele compartilhou, ele acredita. E provavelmente eu diria que parte dessas memórias que ele está listando ali, talvez ele até acredite, porque muitas pessoas não têm lembranças da sua infância, ou elas transformam, elas fantasiam, misturam realidade com fantasia, né? Vou ler e comentar ao mesmo tempo aqui. Cresci no Rio Grande do Sul. Nessa época não tínhamos Vale Gás nem Bolsa Família. É mais ou menos, porque eu estudei com ele até 2000 e pouco, 2001, 2002. E sim, já existia a Bolsa Escola, porque era o governo. As bolsas existem desde 98, o governo FHC criou a Bolsa Escola, e depois o Vale Gás. E depois o PT em 2002 englobou no Bolsa Família várias dessas bolsas que o FHC tinha numa só. E sim, já existia. Não, bobagem. Aí usávamos ficha, orelhão, ficha ou cartão. Pra começar, pra quem não, obviamente não conhece o cara, eu não vou citar o nome, ele era um puta de um burguês, tá? Ele era um burguesão, o pai dele tinha uma empresa que vendia uniformes para militares da aeronáutica. Ali perto da gente onde eu morava, eu morava, era a base aérea de Canoas, então ele ganhava bem. E as roupas deles eram tão boas que as pessoas compravam para si versões não militares das roupas deles. Então eles tinham sempre carros bem novos, assim. Um ponto de referência que eu geralmente tenho é o carro, né? Eles sempre bem vestidos, sempre com roupinha de marca, caderninho de marca, etc. Então, né? Papo furado, que ele usava orelhão. As pesquisas eram da biblioteca da escola na biblioteca pública. Ele nem sabe onde é que é a biblioteca pública de Canoas. Não faz a menor ideia. Porque talvez ele nem saiba da escola. Porque eu me escondia dele na biblioteca da escola. Para ele não me agredir fisicamente durante o recreio. Eu fugia dele na biblioteca. Então, ele provavelmente nem sabia onde era a biblioteca da escola. Porque também ele não entregava nenhum trabalho. Era um péssimo aluno. Tinha dever de casa, que ele nunca fez. Tabuada, ditado, caligrafia, educação física era esperada por todos. Lembro que morria de um ano de umas professoras deixaram a gente de castigo depois da aula. Isso não acontecia, ninguém ficava de castigo depois da aula, bobagem. Na escola tinha Olivia Palito, cabelo de bombril, quatro zóio, cabeção, etc. Tinha apelidos ótimos também, eu mesmo tinha vários e por aí vai. Então agora vamos ao detalhe importante. Ele era um bully horrível, ele maltratava muita gente além de mim. Então, poucas pessoas tinham ter memórias muito boas dele. Então, ele era o cara que chamava os outros de apelido. Algumas pessoas respondiam com apelidos porque ele era um pouquinho acima do peso. Mas ele fazia por merecer, muitas vezes, né? Mas o bully é assim, né? Quase todo mundo fez bullying uma vez na vida. Isso é algo importante. A diferença é que com quem? Geralmente as pessoas encontram alguém para fazer o bullying ou elas devolvem o bullying pro bullying principal e ficam nesse bate e volta e as crianças ficam ali discutindo quem começou e tal.
Mas o mais, obviamente, prevalente é o cara que faz o bullying com quem nunca fez nada com ele, quem nunca mexeu com ele. Esse é o caso desse cidadão aí que eu tô lendo a postagem. Todo mundo era zoado, às vezes até brigava, mas logo estava tudo resolvido e a gente seguia a amizade. Claro, pra ele, né, que fazia bullying em todo mundo, é, não para quem ele infernizou a infância e não queria ir pra escola por causa dele, que é o meu caso, né. Existia o valentão, valentona, mas também existia quem nos defendesse. Ele nem sabe, ele nunca passou por agressão, porque ele era do grupinho dos mais popularzinhos, com grana ali e tal. Então ele não sabe disso. Então, de fato, ele. Mas ele pode até acreditar nisso, porque ele talvez não lembre e ele misturou realidade e fantasia, como eu disse. Tinha Dia do Flúor, campanha da febre amarela também, não foi? Do sarampo, teve vacinação e tal. O dia de combater os piolhos, entre classes, entre os colégios, encanos, isso é uma coisa bem comum. E aí a merenda. Aí vai mais uma coisa que é totalmente fantasia na cabeça dele, porque a minha escola não tinha merenda. A nossa escola tu tinha que comprar o teu próprio lanche. E então, um monte de sopa, arroz, nada a ver. O negócio lá era um risoles, era o kit azia, era um risoles frito na gordura saturada, um pão de queijo mais duro que uma pedra que dava pra matar alguém que se tu jogasse. Ou tu comprar uma bolachinha recheada, salgadinho, pacote básico, assim, pra tu ter uma arteriosclerose. No final do ano, eu não vi as horas de acabar as aulas para que os colegas escrevessem nas camisas. Bom, isso é verdade. Eu acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer escola. Então, colecionava os figurinhas, selos, cartões de orelhão, chaveiros. Inclusive, ele roubava a figurinha dos outros. Né, destruía figurinhas dos outros por pura maldade. Bolinha de gude, tínhamos ioiô, blá blá blá. As brincadeiras eram saudáveis, os meninos brincavam de bater tapão nas figurinhas e não nos colegas e professores. Mentira, tu dava tapão nos nerds da escola, palhaço. Adorava quando o professor usava melhor aquele cheiro de álcool que tomava conta da sala. Isso aconteceu raramente com a gente, não era muito comum. Na rua era empinar pipa. Ninguém empina pipa em Canoas. Carrinho de rolemã, esconde, pular corda, amarelinha, pular lá, blá blá blá. Uns jogos aqui que o pessoal nunca ouviu falar no Rio Grande do Sul, mas tudo bem. Comíamos na rua mesmo, bebíamos água da torneira, andávamos descalços, vivíamos no sol sem protetor. Claro, porque tá vendo? Isso faz dele um grande, né? Um bagual, porque ele tomava sol sem protetor, como se alguém usar protetor fosse algo diminutivo. Não, é maricas, tem medo de usar protetor. Aquele bundão ali usa protetor. É nada melhor que um câncer de pele, né? Qualquer matinho fazia um espaço para jogar futebol, bastava ter uma graminha, colocávamos as traves e pronto. Verdade. Não importava se nós eram negros, brancos, pardos, ricos, pobres, meninos ou meninas. Exceto quando tava agredindo eles, né? Todo mundo brincava junto e como era bom não, era maravilhoso, em letras maiores. Filmes só assistíamos na TV e não víamos a hora de passar a sessão da tarde. Lagoa Azul. Bom, realmente, Lagoa Azul era um clássico da sessão da tarde. Os desenhos animados, cada um melhor que o outro. Isso é interessante, né? Porque é difícil assistir um cartoon quando tu é adulto, para começar, né? Porque a maioria de nós não assiste os cartoons com a frequência que a gente assistia quando a gente era criança, porque a gente virou adulto. E o senso de humor mudou bastante. É diferente tu assistir um desenho atual, eles são bem caóticos, assim, é um senso de humor bem diferente. E até interessante entender a capacidade cognitiva para entender esse tipo de desenho, esse tipo de humor é um pouco diferente, assim, da atualidade, assim. Então, não dá pra jogar fora o desenho atual só simplesmente porque tu não entende, daí tu tá dando uma de Olavo de Carvalho. Tá. Que saudade dessa época que a chuva tinha cheiro de terra molhada. Como assim a chuva não tem mais cheiro de terra molhada? E podíamos tomar banho nela sem ficar doente. Mas banho de chuva não te deixa doente, né? É uma crença popular que sempre existiu, mas tudo bem. Brincar de barquinho, enxurrada eram nossas ondas. Calhas e canos, nossas cachoeiras. Época que a nossa... bom, a não ser que tu quisesse pegar uma leptospirose, né? Ficar caminhando na chuva em Canoas. Canoas já era uma cidade bastante povoada e bastante poluída. Nos anos 90 não melhorou muito de lá pra cá.
Mas, não, ninguém fazia isso em Canoas. Época que nossa única dor costumava passar mertiolate no machucado, ou ter que ir pra dentro de casa. Bom, mertiolate, pra quem não conhece, era um remédio. Primeiro era uma versão maldita com uma pazinha que ficava esfregando ali no machucado, algo completamente estúpido. E ele ardia bastante. E se descobriu que ele não fazia nada na virada ali dos anos 2000, por isso que ele se tornou menos popular, porque ele era completamente inútil. Estudos científicos demonstraram que ele era inútil. Ele mudou a fórmula, mas a popularidade dele caiu em seguida. Né? O que tinha de remédio pseudocientífico vendido na farmácia naquela época era bem grande, ainda existe bastante, mas o mertiolate e biotônico Fontoura, tudo era pseudocientífico e todo mundo tomou, usou. Jogou dinheiro fora, né? Nossos pais eram presentes. Os pais ausentes sempre existiram, né? Sorte se foi o caso dele, de ter tido pais presentes, beleza, também tive. Minha mãe trabalhava pra caramba, meu pai também, mas a sorte é que eu morava no fundo do mercado do meu pai, então eu tinha meu pai presente o tempo todo, meu avô também, até meus 12 anos, quando ele faleceu. Eu pude ter essa sorte, mas infelizmente não é a sorte de todo mundo. Então, não acho que isso tenha melhorado ou piorado. Acho que isso é uma realidade bem complicada no Brasil. Eu, pelo menos, trabalhando na escola pública, o que eu via muito é a quantidade gigantesca de avós e bisavós, assim, parte feminina, as avós e as bisavós, indo buscar e levar seus netos e bisnetos na escola pública. Isso é algo bastante notável, porque geralmente as mães estão cuidando dos filhos sozinhos, os pais abandonam os casais ali. Eles aparecem até o primeiro aninho, segundo aninho, assim, nas reuniões. A partir dali, a tendência é muitos casais se separar, e aí tu passa a ter reuniões de mães. Eu sempre brincava com isso, porque a gente fazia o chamado de reunião de pais e professores, mas na verdade era reunião de mães, professores e padrastos, o que é mais louco, assim. Às vezes eu via mais padrastos do que pais no sexto ano, que era o ano que eu mais tive tempo na escola pública, né? Claro, esse menino estudou em escola particular, esse rapaz, esse homem estudou em escola particular. A realidade é bastante diferente da escola pública no Brasil, né? E também a idade, né? A idade das mães e dos pais na escola particular é quase 10 anos a mais, assim, a média que eu percebo. Os pais de escola pública estão na casa dos 20 e na escola particular na casa dos 30. Mas vou fazer um vídeo sobre as diferenças de escola pública e particular em outro momento, não é esse o assunto aqui. Né? E respeito eram ensinados em casa. Tu não aprendeu muito, era respeitoso pra caramba. Até porque de gente, se a nossa mãe tivesse que ir à escola, porque aprontamos respeitando. É terrivelmente escrito, que eu acho que tinha medo da que a mãe, né? Nada de chegar em casa com algo que não era nosso, desrespeitar alguém mais velho ou se meter em alguma conversa. Ai, podia esperar que o couro comia em casa. Não sei, talvez. Porque, sinceramente, eu nunca vi uma correlação entre bom comportamento e agressão física dos pais. Eu vou chamar de agressão física, palmada, sei lá. Não, eu tinha amigos que eles realmente apanhavam de forma a ficar roxo, tá? Isso nunca aconteceu comigo. Eu e meu irmão, a gente deve ter apanhado uma meia dúzia de vezes durante a infância inteira. E a gente não causava problemas nenhum na escola. Era muito raro. Problemas na rua também, a gente... Era mais coisas de se machucar ou fazer uma cagada, mas nunca de incomodar ninguém de propósito, né? E não era o medo de apanhar. Tinha um pouco de medo de apanhar, mas sei lá, cara, eu tinha medo de chatear meus pais, de irritar eles, de incomodar minha mãe, de ver ela braba, de ver ela chateada, sabe? Muito medo de decepcionar meu pai. Eu me lembro que era bem forte, assim. Então, é algo que então, a punição física é algo que acontecia às vezes. Às vezes ela era o remédio rápido, né? Então, sofri algumas vezes, mas não era regra. E eu não acho que isso tem que ser mantido, né? Mas isso é um problema geral que acontece, né? As pessoas, elas tendem a idolatrar a sua infância, a sua adolescência e tal. E, inclusive, as práticas ruins que a gente tinha, né? Eu fico perguntando, quando é que se tudo mudou, diz ele no texto aqui. Cara, nem tudo mudou. Eu acho que o que mudou foi o fato de que tu envelheceu, né? E aí tu vê de forma diferente. Isso é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas, e infelizmente eu via nos professores. Eu acho que uma das vantagens que eu tinha na relação, de ter uma boa relação com os alunos,
é o fato de que eu tenho uma lembrança factual muito boa da minha infância e minha adolescência, e eu lembro também como eu me sentia, como eu enxergava o mundo, então eu consigo me comunicar melhor com essa capacidade, essa vantagem que eu tenho, assim, porque eu vejo muitos adultos com uma ideia fantasiada de si mesmo, né? Ah, essa geração tá perdida, adolescentes de merda e tal. Cara, todo adolescente é meio Zé Ruela, cara, meio babaca, muito emotivo, sabe? Chora por qualquer coisa, grita, quebra coisa. Isso é ser adolescente, isso sempre vai ser assim. Tu vai encontrar escritos de Aristóteles, Sócrates, falando sobre a juventude da Grécia Antiga, que eles estavam, era o caminho perdido e tal, porque, cara, todo jovem, assim, e esses caras que hoje em dia são metidos a bonzão, eu conheci eles usavam alguma frase do NX Zero no status da MSN, então não eram assim, eles não eram tão diferentes dos jovens de hoje em dia. Mas esse daí o vídeo ficou bem mais longo do que eu tinha pensado. Mas é isso, um exemplo de como a gente tende a pegar o passado, pegar e botar ele numa caixa, jogar fora as partes que não interessam, né? Que não são tão bonitas sobre nossa infância e adolescência, e invernizar eles, arrumar bonitinho e dizer assim, olha, é assim que era na minha juventude. E, né? Papo furado, né? Não era. Então, mas isso é importante para a gente ter essa autorreflexão de pensar, repensar sobre as coisas que a gente pensa, porque senão tu vai virar aquela pessoa que acha que sempre acha que no seu tempo era melhor. E todo mundo tem essa percepção. Todo mundo. O cara que viveu, eu conheço gente que cresceu nos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90. Todos eles têm a mesma percepção, que a minha época era melhor. Ou seja, alguma coisa está errada, né? Nessa questão. Porque o fato é que tu era jovem, tu tinha muito tempo livre, tu tinha saúde de sobra, tu tinha menos preocupações, né? A vida era mais fácil porque era a questão de tu ser sustentado pelos teus pais. Quem dera a minha vida fosse essa de novo, de eu passar a tarde inteira escolhendo o que eu ia fazer, e a única preocupação que eu tinha era qual era a brincadeira que eu ia fazer e qual era a fonte de diversão que eu ia ter. Então, não me preocupar com boletos, todos os meus bens eram a minha bicicleta, meu videogame, a roupa do corpo eu escolhia qual eu ia comprar. Então, preocupações praticamente zero. E óbvio que vai dar saudosismo, vai dar essa nostalgia da infância. É inevitável, né? Bom, vou encerrando por aqui, já deu quase 18 minutos de vídeo. E é isso aí, grande abraço, falou!